Olá, para ouvir o audiolivro completo, acesse nosso grupo. O link está na descrição abaixo. Junte-se a nós agora mesmo. Dedicatória. Aos meus pais, que insistiram que a mesa de jantar era para leitura. Capítulo 1. Este foi, oficialmente, o pior dia da vida de Harper. O que ela viu naquele idiota? Abaixou o quebra-sol do carro, apertando os olhos contra o sol poente da primavera que, pelo menos, significava que esse dia infernal estava quase acabando. Mesmo que ela ainda não tivesse ideia de para onde estava indo. O que era simplesmente perfeito. Ela automaticamente foi pegar sua bolsa antes de se lembrar que a tinha esquecido, junto com a carteira e telefone, contendo o GPS que diria se estava indo na direção certa. Hannah morava 2 horas a sudoeste da cidade, e Harper não tinha certeza de como sua colega de quarto se sentiria em relação a uma hóspede inesperada, mas ela era sua única esperança no momento. A luz laranja do painel, que indicava pouco combustível, escolheu aquele momento para acender. Droga! Ela tinha se esquecido de parar para abastecer no caminho para casa, e certamente não tinha pensado nisso depois de sair correndo. Avistou a próxima saída, uma cidade chamada Benevolence, Maryland, e sinalizou. Teria que encontrar um telefone público. Eles ainda existiam? Ela, pelo menos, sabia o número de alguém? Harper gemeu. Talvez pudesse pegar emprestado o telefone de alguém, entrar no Facebook e implorar por uma carona a amigos próximos. Assim que adentrou nos limites da cidade, ela parou no estacionamento de cascalho do que parecia ser um bar se preparando para uma agitada noite de sexta-feira. Era uma espécie de cabana de madeira de aparência rústica. Nenhuma luz neon nas janelas, apenas uma simples placa pintada à mão, pendurada no beiral da estreita varanda da frente. Remos. Havia um pátio lateral decorado com luzes e toldos, e alguns clientes estavam agrupados em torno de aquecedores e uma lareira externa. Parecia amigável. E ela poderia usufruir de um amigo naquele momento. Harper desceu de seu velho Fusca Volkswagen, e as dobradiças rangeram quando fechou a porta. Encostada no paralama desbotado, ela deixou seu olhar vagar, procurando por um estranho amigável com um smartphone. Como consigo me colocar nessas situações? Ela suspirou, colocando uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha. Eu te avisei. O grito gutural veio de 2 fileiras atrás, onde um homem se erguia sobre uma pequena morena. Ele segurava a mulher pelos ombros e estava sacudindo-a com força suficiente para bater os dentes. Porra, eu disse a você, não disse? Ele a sacudiu novamente, ainda mais forte desta vez. Harper avançou rapidamente. Ei! O gigante gritando mal a olhou por cima do ombro. Cuide da sua vida, puta intrometida. Harper podia ouvir a repreensão em suas palavras. A morena começou a chorar. Glenn. Estou farto de ouvir isso. Ele fechou um punho enorme em volta do pescoço dela e a empurrou contra a picape, levantando-a do chão. A mulher agarrou, impotente, a mão que apertava a sua garganta. Vendo vermelho, Harper se lançou em suas costas. Com o impacto, ela colocou os braços em volta do pescoço dele. Ele gritou, agudo demais para um homem de seu tamanho, e soltou a mulher. Balançando os braços, ele bateu as costas na picape, tentando tirar Harper de cima dele. Ela segurou com mais força quando o peso dele esmagou seu torso. Não é tão fácil quando lutamos, não é, idiota? Ela soltou. Você está morta, sua vadia. Ele gritou. Ela brevemente pensou em morder sua orelha, mas em vez disso, usou as pernas para empurrá-los para longe da picape e apertou os braços com mais força em volta do pescoço dele. Seu rosto estava ficando vermelho com a pressão. Glenn agarrou os braços dela e deu um empurrão para frente, jogando Harper no chão em frente à mulher que chorava. Ela caiu de lado com força e se levantou cambaleando. Ele deu um murro de raspão em seu ombro, que doeu muito, e ela o acertou na lateral da cabeça. Glenn. Uma voz profunda e cheia de autoridade saiu de trás deles. Harper aproveitou a distração e disparou um soco em seu rosto, pegando-o desprevenido, mas apenas por um momento.
O gigante bêbado se virou para ela, e o estacionamento explodiu em estrelas. Asterisco asterisco asterisco. Ei! Lá estava aquela voz novamente, desta vez flutuando em sua direção através da névoa. Profunda e um pouco áspera. Harper estava deitada de costas no cascalho. A lateral de seu rosto parecia estar em chamas. Mas o que prendeu sua atenção foi o homem pairando sobre ela. Cabelo escuro, curto e bagunçado, e a sombra do sol poente emoldurando os olhos castanhos mais profundos que já tinha visto. Um pôr do sol espetacular estava acontecendo atrás de sua cabeça. Era uma imagem linda. Uau, ela sussurrou. Eu estou morta? Ele sorriu, e ela viu uma covinha aparecer ao lado de sua boca. Santa gostosura. Ela estava, definitivamente, morta. Você não está morta, mas poderia estar, depois de enfrentar um grande filho da puta como aquele. Harper gemeu, se lembrando. Onde está o filho da puta? A garota está bem? Ele está com a cara no asfalto, debaixo de um policial, e Glória está bem. Graças a você. Ele tocou seu rosto suavemente, sondando o machucado do tamanho de um punho. Você levou um golpe como uma campeã. Ela estremeceu. Obrigada. Posso me sentar? Sem dizer nada, ele a ajudou a se sentar e a segurou pelos ombros. Como você está se sentindo? A preocupação coloriu aqueles olhos profundos. Ela levou as pontas dos dedos à bochecha e sentiu o calor do que devia ser um machucado bem feio. Já me senti pior. Ele tinha uma cicatriz em uma das sobrancelhas e as mais leves rugas ao redor dos olhos. Seu antebraço direito estava completamente coberto por uma tatuagem. Enfrentar um cara daquele tamanho foi uma coisa muito corajosa e estúpida. Ele sorriu novamente. Não é a coisa mais estúpida que fiz hoje. Vocês estão bem, Luke? Harper parou de olhar para ele por tempo suficiente para notar a multidão que o cercava. Estamos bem. Ele se voltou para Harper. Acha que consegue se levantar? Ela sentiu, moderadamente satisfeita quando sua cabeça não caiu do pescoço com o movimento. Ele deslizou as mãos por baixo dos braços dela e gentilmente a levantou. A multidão explodiu em aplausos. Já era hora de alguém colocar aquele idiota em seu lugar, alguém gargalhou, e o resto da multidão riu. Jesus, Luke, o que você fez agora? Uma beldade de cabelos negros, em uma saia jeans e uma polo com a palavra Remus bordada, abriu caminho entre os espectadores. Não fique irritada com ele, Soph. Um policial deu um passo à frente. Ele não começou, mas um deles quebrou o nariz de Glenn. Harper olhou para baixo e notou os nós dos dedos machucados na mão direita de seu herói. Há testemunhas suficientes para ele passar algumas noites na prisão, mesmo que Glória não dê queixa desta vez, continuou ele. A mulher gritou e agarrou Luke para um beijo estalado. Mamãe vai ficar muito orgulhosa. Luke revirou os olhos, as mãos ainda firmando Harper. A morena se virou para Harper. E você foi o quê, dano colateral? Você está de brincadeira? O policial riu. Eu estava parando quando a vi pular nas costas dele com sangue nos olhos. Ela virou a princesa guerreira Xena antes que ele conseguisse dar esse golpe de sorte nela e Luke o derrubasse, o policial disse. Então está resolvido, ela apontou para Luke e Harper. Vocês dois irão beber de graça esta noite. A multidão explodiu em aplausos. Ei, e eu? O policial fingiu fazer beicinho. Eu o algemei. TY, você receberá a recompensa após o seu turno. Ela o puxou para um beijo forte na boca e sorriu. Não se esqueça de pegar ovos no caminho de casa. Sim, sim, ele suspirou. Eu vou cobrar essa recompensa. Bem, vou levar esse idiota até o pronto-socorro, a caminho da prisão. Ele piscou e voltou para a viatura. Glenn estava caído no banco de trás e TY sentou-se ao volante. Vejo vocês mais tarde. Ele acionou as luzes enquanto saía do estacionamento, para o deleite da multidão. Ela balançou seus cachos escuros e revirou os olhos para o céu.
Esse é meu marido, ela suspirou. Então, garota durona. Tem um nome? Harper. Eu sou Sophie. Bem-vinda à Benevolência, Harper. Que tal um pouco de gelo para esse rosto? Capítulo 2. Sophie arranjou gelo e ibuprofeno para Harper, além de uma visita improvisada de uma médica no banheiro feminino. Tudo bem, Harper, estou pensando que você pode ter escapado de uma concussão. Você tem muita sorte, disse triste Donegan, inclinando-se para examinar as pupilas de Harper mais uma vez. Eu gostaria de ver você amanhã de manhã. Não acho que seu braço esteja quebrado, mas pode ter uma fratura. O mesmo acontece com as costelas. Você precisa de um raio-x. Oh, eu não estarei aqui amanhã. Estou apenas de passagem. Tudo bem, então certifique-se de ver o seu médico o mais rápido possível. Harper acenou com a cabeça, sabendo que isso não iria acontecer. Obrigada pela consulta, doutora, disse Sophie, encostando-se na pia. Sem problemas. Eu estava na vizinhança, pegando comida. Fico feliz em ajudar. Ela acenou ao sair pela porta. Desculpe te dar tantos problemas, disse Harper, segurando a bolsa de gelo. Você está de brincadeira? Você é uma heroína. Glenn tem tratado a pobre Glória dessa maneira desde o colégio. Harper suspirou. Que idiota. Com certeza. Sophie se inclinou em direção ao espelho, para aplicar uma nova camada de brilho labial. Então, qual é a sua história? Eu sei que você não é daqui. Harper suspirou. É uma longa história. Vamos apenas dizer que hoje peguei meu namorado, e chefe, em uma posição comprometedora com uma entregadora e saí correndo com nada além das chaves do carro. E então acabou levando um soco de um bêbado idiota em um estacionamento? Sim. Uau! Que dia ruim. Sofia estudou por um minuto. Então, sem carteira, sem telefone, sem dinheiro? Nada. Além disso, fiquei sem gasolina no seu estacionamento. Sophie jogou a cabeça para trás e riu. Garota, não poderia ter acontecido em um lugar melhor. Eu vou cuidar de tudo. Ela enfiou o gloss no bolso da frente. Meu turno está começando, então me encontre no bar. Terei uma cerveja e alguns nachos com o seu nome neles. Harper observou Sophie sair pela porta em estilo de celeiro. O que ela não daria por esse tipo de confiança na vida. Ela largou o saco de gelo e se olhou no espelho. O hematoma estava bem feio. Ia da têmpora amassando o rosto em um roxo mosqueado. E se Luke ainda estivesse lá? Harper soltou o cabelo do rabo de cavalo e escovou a franja lateralmente na testa, para cobrir um pouco do hematoma. Ela deixou o resto do cabelo cair de forma despenteada ao redor do rosto. Nada bom. Mas teria que servir. Ela empurrou a porta e entrou em uma noite de sexta-feira muito animada. O tema de cabana rústica continuava no bar principal, com vigas de madeira e uma enorme lareira de pedra. Mesas de bilhar atraíam uma multidão em uma alcova elevada com vista para o pátio externo. E lá estava Luke, de pé no longo e rústico bar, com uma cerveja, esperando. Ele empurrou com o pé um banquinho vazio em sua direção. O gesto percorria a linha tênue entre um convite e um pedido. Ele estava muito sexy. Vestido com jeans e uma camiseta cinza simples, ele tinha um corpo e tanto. Como aqueles mocinhos bem definidos de capa de romance. E os olhos. Verde, cinza e marrom. Não me admirava que tudo o que eu conseguirá dizer fora uau. Ela deslizou cautelosamente no banquinho, enquanto seus músculos protestavam. Eles se encararam por um minuto. O silêncio pairava densamente, cortando o volume dos ruídos do bar. Oi, disse Harper finalmente. Oi. Eu sou Harper. Ela estendeu a mão para uma apresentação atrasada. Luke. Ele pegou a mão dela com força e a segurou. Vem sempre aqui? Ele sorriu, e a covinha apareceu novamente. Harper sentiu seu coração pular uma batida. Oh, bom Deus!
Agora não. Este era o pior momento possível para ter uma paixonite. Ela havia renunciado aos homens há menos de 2 horas, depois de levar um chute na bunda de um deles. Ela se ordenou a se recompor. Primeira vez. Ouvi dizer que o estacionamento fica muito turbulento nas noites de sexta-feira. Ele se endireitou e levou os dedos ao rosto dela, puxando suavemente a franja para trás. Como está seu rosto, Harper? Vai ficar tudo bem, Luke. Ela corou ao dizer o nome dele. Não era uma situação normal estar tão familiarizada com um estranho. Como está a sua mão? Ele ainda estava segurando seu rosto, correndo o polegar levemente sobre sua bochecha machucada. Alguém próximo pigarreou. Sophie estava atrás do bar, sorrindo como uma idiota para eles. Desculpe interromper, crianças, mas isto é para você, ela disse, jogando um saco de gelo em Luke. E isto é para você, ela deslizou uma garrafa de cerveja para Harper. Os nachos estão a caminho. Por conta da casa. Sente. Obrigado, mana, Luke disse, mal dando uma olhada em Sophie enquanto afundava no banquinho vazio ao lado de Harper. Harper corou sob seu olhar e agarrou a cerveja como uma tábua de salvação. Obrigada. Sophie piscou para ela antes de sair correndo. Bom trabalho lá fora, Luke. Um homem magro, com um boné de beisebol vermelho, deu-lhe um tapa nas costas. Foi um soco e tanto que você deu no Glenn. Eles ensinam isso no exército? Obrigado, Cal. Derrubado e nocauteado, Cal gritou, imitando um gancho de direita. Lembre-me de não te irritar. Basta lembrar disso da próxima vez que não me der um desconto na madeireira, Luke disse secamente. Cal riu de novo e se virou para Harper. É bom ver Luke aqui, em uma companhia tão bonita. Não sei seu nome, loira. Luke fez a apresentação superficial. Cal, esta é Harper. Harper, este é Cal. Bem, Harper, se precisar de alguma coisa enquanto estiver na cidade, não hesite em me pedir. Ficarei feliz em fazer qualquer coisa por você. Sim, aposto que sim, disse Luke. Como está a sua esposa? Grande como uma casa. O bebê número 3 deve nascer na próxima semana. Ele estufou o peito de orgulho. Tem que ser um menino. Um homem não pode ter 3 filhas. Ele pode, se está recebendo o troco pela época de escola, Luke disse. Talvez você devesse ir para casa e esfregar os pés de Carol para tentar compensar. Oh, estou me saindo melhor do que isso. Estou levando um sanduíche cheesesteak para ela. Bem na hora, Sophie reapareceu com um grande saco de papel. 3 sanduíches, todos os acompanhamentos. Ela o deslizou pelo bar para Cal. Mande lembranças a Carol Luke disse a ele. Claro. Claro. Foi um prazer conhecê-la, Harper. Se você ficar cansada de sair com este soldado, é só me ligar. Eu irei, Cal. Harper riu. Não o incentive, disse Luke, enquanto Cal passava por eles. Então, soldado? Harper se voltou para Luke. Capitão da Guarda Nacional do Exército, disse Sophie, servindo um prato transbordando de nachos e uma pilha de guardanapos. Luke olhou para a irmã e não disse nada. Militar. São classificados exatamente com os bombeiros e cowboys na categoria de profissão nobre e sexy. Havia sobre esse homem algo que não fosse quente? Harper olhou ao redor do bar, que estava ficando mais lotado a cada minuto. Parecia que todo mundo estava falando com todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém estava sozinho, mesmo que tivessem chegado agora. Saudações e mãos se erguiam de todos os cantos do lugar. Estou tendo a sensação de que esta é uma cidade muito pequena e sou a única estranha aqui, arriscou Harper. Não se preocupe em se sentir uma estranha. Não vai durar, Luke avisou. Está vendo aquela mulher ali, com o moletom do coelhinho da Páscoa? Harper a viu tagarelando perto da jukebox. Esta é Georgia High. Ela provavelmente já está planejando como encurralá-la para extrair a história de sua vida.
Harper riu e provou um nacho de queijo. E aquele, Luke disse, apontando para um homem de bigode cinza, perto da mesa de sinuca, é meu tio Stu. Garanto que ele já ligou para o meu pai e disse que estou no bar com a garota que derrubou Glenn Diller. E vê como Sophie fica checando o telefone? É minha mãe mandando mensagem para ela, para descobrir como você é. Uau! Eu provavelmente deveria sair daqui antes que me convidem para o jantar de domingo, Harper riu. O telefone de Luke tocou. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Muito tarde. Muito engraçado. Harper revirou os olhos e tomou um gole de cerveja. Ele ergueu o telefone para ela ver. Mãe de Luke, pergunte à sua amiga se ela pode trazer uma torta para o jantar no domingo. Ela se engasgou, tapando a boca com a mão. Isso não pode ser real. Ainda estou inconsciente no estacionamento, não estou? Luke riu e colocou uma mão sólida e quente nas costas dela. Como desejar. Clique. Harper olhou para cima para ver Sophie apontando o telefone para a direção deles. Soph. A voz de Luke tinha um tom agudo de aviso. Sophie sorriu inocentemente. O quê? Opa, preciso ir, entregar os pedidos. Ela acabou de tirar uma foto nossa? Luke pegou a cerveja. O ponto em suas costas, onde ele a tocou, ainda parecia formigar. Ela levantou as mãos para cobrir o rosto, mas parou quando tocou a bochecha e se lembrou do hematoma. Eu sinto que estou em uma realidade alternativa. Eu nem deveria estar aqui. Onde você deveria estar? Fremont. Você está muito longe de Fremont. Você está brincando comigo? Harper, Fremont fica 4 horas a oeste daqui. Caralho. Eu estava indo para o lado errado. Ela se inclinou para frente e cobriu os olhos com as mãos. Tudo bem aqui? Sophie reapareceu. O que você fez agora, Luke? Não é ele, sou eu. A voz de Harper foi abafada por suas mãos. Ela deveria estar em Fremont esta noite, Luke respondeu. Bem, isso não vai acontecer, Harp. Fremont fica a 4 horas de distância. Eu sei disso agora, Harper gemeu em suas mãos. Sophie começou a rir, e Harper baixou as mãos. Estou feliz por você achar minha vida tão divertida. Isso só a fez rir ainda mais. Isto é ridículo. Coisas assim acontecem com você o tempo todo? Coisas como o quê? Luke perguntou. Harper abaixou a cabeça para o bar, enquanto Sophie dava a Luke os breves detalhes de sua situação, misericordiosamente deixando de fora qualquer menção à entregadora. Você saiu de casa com nada além das chaves do carro e dirigiu por horas na direção errada? Foi a vez de Luke passar a mão no rosto e suspirar. Então, onde você vai ficar esta noite? Harper se sentou e deu um gole triste na cerveja. Eu não sei. O plano era mandar uma mensagem para Hannah no Facebook, pedindo uma carona. Mas foi quando pensei que estava a apenas 10 minutos dela. Talvez alguém aqui esta noite esteja indo nessa direção e possa levá-la até lá, Sophie sugeriu. Luke balançou a cabeça. Não vamos colocá-la em um carro com um estranho meio bêbado. O que você acha de um táxi para Fremont, muito caro? Sophie, seja realista. Além disso, por que simplesmente não dar o dinheiro para a gasolina? Vou dormir no meu carro, decidiu Harper. Não seria a primeira vez que faria isso. Ok, você dorme no seu carro. Então o quê? Luke perguntou. Vou mandar uma mensagem para Hannah e implorar para ela me pegar de manhã. Aqui, Sophie deslizou seu telefone para Harper. Faça login e envie uma mensagem para ela. Ela correu para pegar um refil para um cliente. Sentindo como se fosse a sua salvação, Harper se lançou ao telefone. Ela digitou seu login e foi para a página de Hannah. Merda. O marido de Hannah a surpreendeu com uma viagem de fim de semana, para uma maldita cabana em West Virginia. Então, dar a você o dinheiro da gasolina para chegar lá é um ponto discutível. Se você pudesse passar a noite com alguém.
Sophie arqueou uma sobrancelha para Luke. Harper recostou-se no banquinho e inclinou a cabeça para cima. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver. Sophie se inclinou sobre o bar. Ei, e o Mickey? Pelo amor de Deus. Luke bateu com força sua cerveja. Ele tem uma casa vazia, agora que sua namorada se mudou. Tenho certeza de que ele não se importaria com um convidado por uma noite, Sophie gorjeou. Harper estreitou os olhos. A namorada dele se mudou porque ele foi preso por furto na loja de bebidas, Luke rosnou. Eu pensei que era porque ele está transando com o Sherry do banco, Sophie interrompeu. Então por que você o sugeriria? Luke pressionou os dedos na têmpora. Eu deixaria você ficar na minha casa, Arp, mas você teria que dormir em uma poltrona irregular e provavelmente acordar com uma criança de 3 anos, gritando e com dedos pegajosos, disse Sophie, servindo uma cerveja. O que aconteceu com o seu sofá? Josh derramou uma caixa de suco nele, e então Beats decidiu comer a almofada inteira. Ela poderia dormir em meio sofá. Mas com suco. Harper esperava que Beats fosse um cachorro. Luke balançou a cabeça, e Harper pôde ver sua mandíbula tensionar. Então, seu plano é dormir no carro, e o seu plano é mandá-la dormir com um ladrão de loja de bebidas e traidor? Ei, pelo menos estamos fazendo um brainstorming aqui. Você está apenas eliminando ideias. Eu odeio quando você brinca de advogado do diabo, Sophie fez beicinho. Luke suspirou novamente e olhou para o bar. Você pode ficar comigo esta noite e amanhã eu vou levá-la de volta à sua casa, para pegar suas coisas. Sophie se virou, mas não antes de Harper ver o sorriso de gato que comeu o canário em seu rosto. Ah, não. Eu não posso aceitar. Não quero incomodar ninguém, Harper deixou escapar, com os olhos arregalados de repente. Luke olhou para ela. Eu ficarei mais incomodado se você dormir no maldito estacionamento. Além disso, prometi à doutora que traria você de manhã para que ela pudesse tirar algumas radiografias rápidas, se ainda estivesse na cidade. Bem, por que você simplesmente não disse isso? Sophie perguntou em uma exasperação fingida. Luke olhou para ela, e ela se calou. Obrigada, Luke. Você realmente não precisa fazer isso. Eu deveria sofrer as consequências de ser uma idiota. E então, talvez eu aprendesse. Ele baixou o olhar para o bar e sorriu, e ela viu a covinha surgir. Acho que você já teve um dia difícil o suficiente. Ele se voltou para ela novamente. Tudo bem se ficarmos até fechar? Claro. Ela assentiu. O que havia com aqueles olhos? Talvez fosse a sombra neles. Harper sentia uma atração cada vez que o fitava. Ele estava quieto, claramente nada inclinado a falar sobre si mesmo. Definitivamente, não era como Ted, o idiota. Mas a maneira como ele observava o que estava acontecendo ao seu redor a fazia pensar que não havia muito que ele deixasse de perceber. Então, qual é a sua história, Luke? Quer dizer, sinto que devo saber mais sobre você, se vamos ter uma festa do pijama. Sem história. Ele coçou a nuca. Sim. Certo. Ela ergueu as sobrancelhas e bebeu profundamente de sua cerveja. Ele riu novamente. Meu nome é Luke. Eu moro aqui minha vida inteira. Estou no ramo da construção e na Guarda Nacional. E Sophie é minha irmã. Isso é tudo que você tem? Harper deu uma cotovelada nele. O que mais você precisa? Que tal mandados de prisão? Corpos enterrados no quintal? Fetiches incomuns? Ele se inclinou. Perto. Ela podia sentir o cheiro de seu sabonete. Algo um pouco picante. Sentiu sua respiração em seu rosto. Harper separou os lábios. Ficou sem fôlego. Defina incomum. Capítulo 3. A noite passou como um borrão de saudações de todos, cerveja e comida de bar. Georgia Ray realmente veio falar com ela. Harper se sentiu um pouco tonta e incrivelmente exausta enquanto esperava Luke,
que observava Sophie trancar as portas da frente. Ela reprimiu um bocejo. Eram 2 da manhã, muito depois de sua hora de dormir. E seu rosto estava começando a latejar novamente. Obrigada novamente por esperar, disse Sophie, enquanto eles cruzavam o estacionamento. Tenha uma boa noite, Sophie, Luke disse, abrindo a porta do carro para ela. Você também, irmão mais velho. Boa noite, Harper. Espero vê-la novamente. Harper acenou com o braço bom e bocejou, se despedindo. Obrigada por tudo, Sophie. É melhor levá-la para casa antes que ela adormeça em pé, Luke. Ele bateu no teto do carro dela e acenou enquanto ela saía. Pronta para ir? Ele perguntou a Harper. Ela assentiu, cruzando os braços contra o frio da noite de primavera. Eles estavam sozinhos. E assim ficariam pelas próximas horas. Harper se perguntou se ficaria acordada a noite toda em seu sofá, pensando sobre ele estar tão perto, e provavelmente nu. Homens como Luke não dormiam de pijama. Está bem ali, disse ele, apontando para uma picape cinza escuro nos fundos do estacionamento. Precisa de alguma coisa do seu carro? Não, eu estou bem. A única coisa que tinha em seu carro era o café velho da manhã. Eles começaram a andar juntos, e Harper esfregou os braços. Frio? Ele perguntou. Ela sentiu e sentiu um formigamento que estava exatamente entre o conforto e a luxúria, quando Luke passou o braço por cima do ombro dela e a puxou. O calor saindo de seu corpo instantaneamente aqueceu sua pele nua, e ela não resistiu ao desejo de se aconchegar um pouco mais perto. Ele abriu a porta do passageiro para ela, que se ergueu no assento, tentando não estremecer quando seu corpo dolorido deslizou pelo couro. Luke se sentou no banco do motorista e ligou a picape. Apertou um botão, e Harper instantaneamente sentiu o calor sob sua bunda. Aquecedores de assento. Ele virou à esquerda, para fora do estacionamento, e em apenas alguns minutos, estavam entrando na garagem de uma casa de tijolos de 3 andares, com uma ampla varanda. Harper piscou os olhos cansados. Você mora aqui? Ele olhou pelo para-brisa para a casa. Sim. Eu esperava algo diferente. Como um apartamento de solteiro. Você tem colegas de quarto? Uma namorada? Mulher e 4 filhos? Não. Apenas eu. Ele sorriu, um sorriso rápido de fazer cócegas no coração. Vamos. A ampla varanda de madeira era enorme, envolvia até o outro lado da casa. Não havia móveis, mas Harper podia imaginar um balanço de varanda e cestos pendurados com flores coloridas. Luke destrancou a porta da frente e segurou-a aberta para ela. Ela ultrapassou a soleira e esperou enquanto ele acendia as luzes. O saguão se abria diretamente para uma ampla escadaria com corrimão. Um par de portas se espelhava em paredes opostas que conduziam a salas escuras. Acima dos lambris escuros, as paredes eram cobertas com papel de parede ornamentado com rosas e beija-flores. Você realmente não mora aqui, não é? Luke jogou as chaves em uma mesa estreita logo após a porta. A única peça de mobília visível para Harper. Ele ergueu uma sobrancelha. O que te faz dizer isso? Ela arrastou um dedo sobre uma rosa de papel. Nenhum motivo. Harper enfiou a cabeça na sala à direita. Pelas luzes da rua lá fora, ela só conseguia ver um sofá ornamentado com braços de madeira, em frente a uma tela plana em cavaletes. O resto da sala estava vazio. Você acabou de se mudar? Na verdade, não. Ele parecia envergonhado. Estou aqui há alguns anos. Sério? Eu estive ocupado. Onde você conseguiu esse sofá? Ela gesticulou para a monstruosidade esculpida em madeira, com suas almofadas irregulares de veludo vermelho. Foi da minha avó. Oh! Graças a Deus. Achei que você tivesse ido a uma feira de usados um dia e achado que esse era o lugar perfeito para assistir a evangelistas na TV. Ele esboçou um sorriso. Esta era a casa da minha avó. Comprei quando ela faleceu. Vocês eram próximos?
O mais próximo que você pode ser de uma avó italiana maluca, que te persegue com uma colher de pau. A maior parte da mobília que está aqui era dela. Não parece haver muito disso, observou Harper. Eu sempre penso em comprar mais coisas, mas eu estive ocupado, ela terminou para ele. De qualquer forma, só há uma cama, então você pode ficar com ela, e eu fico com o sofá. Horrorizada, Harper olhou para as linhas inóspitas do sofá. Absolutamente não. Eu não vou colocar você para fora de sua própria cama. Bem, você não vai dormir no sofá. Nem você, insistiu Harper. O que você sugere? Ela fez uma pausa, pensando nas opções. Somos dois adultos exaustos que provavelmente têm uma quantidade razoável de autocontrole. Podemos ambos dormir na cama? Não acho que seja uma boa ideia. Suas mãos estavam fora dos bolsos agora e cruzadas atrás da cabeça. Ele estava nervoso, e Harper achava adorável. Por que não? Nós não nos conhecemos e, ele parou, e Harper farejou vitória. Eu acho que posso confiar que você pode controlar seus hormônios e que não pulará em mim no meio da noite, ela brincou. Não são com meus hormônios que estou preocupado. Ela deu um tapa no peito dele. Um peito muito sólido e quente. Talvez ele tivesse razão. Asterisco asterisco asterisco. A única mobília do segundo andar estava no quarto principal. Uma cama queen size com dossel dominava uma parede, oposta a uma cômoda esculpida. Vovó? Harper segurou levemente uma das colunas de mogno ao pé da cama. Luke acenou com a cabeça, as mãos nos bolsos. É legal. Encarar a cama, de repente, estava deixando Harper um pouco tímida. Ainda posso dormir no sofá, se você se sentir mais confortável. Ele apontou o polegar em direção ao corredor. Não seja ridículo. Aquela coisa iria deixar sua bunda dormente, se você se sentasse por tempo suficiente para amarrar os sapatos. Somos adultos. Isso não precisa ser estranho, certo? Em vez de responder, ele se virou e abriu uma das gavetas da cômoda. Aqui. Luke estendeu uma camiseta branca, lisa. Você pode dormir com isso. Era macio ao toque e obviamente bem gasto. Por ele. Obrigada. Ela pegou, com cuidado de tocar apenas na camisa. Você pode se trocar lá. Ele gesticulou em direção ao banheiro conectado. Eu vou trancar. Ok, obrigada. Eles se encararam por mais um minuto. Isso é estranho, não é? Harper deixou escapar. Luke sorriu. Um pouco. É só por uma noite. Ela não tinha certeza se estava tentando tranquilizá-lo. Certo. E nós somos adultos. Parece que sim. Estamos apenas sendo tolos, argumentou Harper. É só dormir. Ela podia ver sua covinha novamente. Pelo menos, ele estava se divertindo. Ela finalmente acenou com a cabeça. Ok, vou me trocar. No banheiro, ela jogou água fria no rosto e secou com cuidado o lado machucado. Nem mesmo olhou para o resto de seu corpo. Julgando por quão dolorido tudo estava, provavelmente estava tão roxo quanto o rosto. Ainda bem que não era uma primeira vez com alguém como Luke. Ela não estava no seu melhor, talvez até pairasse perto do pior. E se ia ter uma primeira vez com alguém como ele, gostaria que fosse perfeito. Ela revirou os olhos e tirou a camiseta. Era ridículo ficar sem teto, sem emprego e mais preocupada se aconteceria sexo imaginário com o capitão gostosão. Imaginou como ele seria de farda. Controle-se, ela murmurou. É apenas uma noite platônica de sono. Ela passou a mão no algodão da camisa e parou um momento para agradecer por se lembrar de usar calcinha hoje. Harper puxou a gola da camisa até o nariz e respirou fundo. Cheirava a ele. E estava prestes a rastejar para uma cama que cheirava a ele, com ele. Esperava que pudesse se controlar durante o sono. Ela estava parada ao pé da cama, inquieta, quando ele voltou para cima. Tudo certo? Ele perguntou,
abrindo uma gaveta da cômoda. Oh, sim. Só não sabia se você tinha um lado, disse ela, brincando com a bainha da camisa. De repente, ele pareceu muito interessado no conteúdo da gaveta. Um lado? Da cama. Você dorme em qual lado? Ele olhou para cima. Eu geralmente durmo no meio. Então você pode escolher. Oh, obrigada. Luke pegou uma calça de pijama. Eu já volto. Assim que a porta do banheiro se fechou, uma Harper agradecida se jogou na cama e se escondeu sob as cobertas. Ela ficaria bem na borda, e ele nem saberia que ela estava ali. Nenhum inconveniente. Ela esperava não roncar. A porta do banheiro se abriu. Ele estava na porta, com nada além de calças de flanela desamarradas bem abaixo dos quadris. Harper molhou os lábios e tentou não olhar para seu abdômen definido. Cada centímetro visível de seu torso era esculpido, musculoso e terrivelmente sexy. Havia outra tatuagem, uma fênix, sobre seu coração. Oh, meu Deus! Ela iria dormir com isso. Não. Ela não iria cair na toca do coelho das escolhas ruins da vida novamente. Ela havia prometido a si mesma que viraria uma nova página. Começaria de novo, focando em si mesma. Harper estava falhando em não se concentrar no peito nu de Luke. Seus dedos coçavam para contornar a tatuagem em seu peito e todo o seu abdômen, até o cós indecentemente baixo. Ela cerrou as mãos malcriadas na colcha. De jeito nenhum ela iria pregar o olho. Não próximo a esse corpo perfeito. Ele estava olhando para ela também, mas seus olhos não estavam saltando das órbitas como os dela. Harper pensou tê-lo ouvido suspirar. Mas ele se moveu em direção à porta do quarto e silenciosamente apagou a luz. No escuro, Harper ficou aliviada por não ter nada para olhar. Até que sentiu seu peso do outro lado da cama. Ele parecia ter a mesma ideia que ela, se manter na borda. Boa noite, ela sussurrou na escuridão. Noite. Luke? Obrigada por me deixar ficar aqui. Ele suspirou. De nada. Eu realmente agradeço muito. Harper? Sim. Cale a boca e vá dormir. Capítulo 4. Luke acordou de repente, no meio da noite, se sentindo aquecido. Ele nem se lembrava de ter adormecido. Ouviu uma respiração e se lembrou que não estava sozinho. A cabeça de Harper estava apoiada em seu ombro, a mão dela espalmada em seu peito. A coxa dela estava puxada para cima e sobre as pernas dele. Já fazia muito tempo desde que acordara com uma mulher deitada sobre ele. Automaticamente, ele esmagou a memória. Era bom nisso, em focar no presente. Era assim que vivia todos os dias. Harper fez um pequeno som, como um suspiro, e se aninhou mais perto. A mulher era um desastre. Invadira sua noite e agora sua cama. Foi preciso um ato de força de vontade suprema para não rolar e acordá-la da maneira que seu corpo exigia. Harper. Era um nome antiquado para um espírito tão livre. Ele já estava indo na direção de Glenn, quando viu o borrão loiro lançar-se sobre ele. Foi incrivelmente estúpido da parte dela se envolver assim. Qualquer pessoa com bom senso teria ido pedir ajuda. Mas não Harper, ela entrou com tudo. Se esta noite era qualquer indicação de como ela vivia sua vida, era um milagre que ainda estivesse viva. Não havia dúvida de que ela era linda. Aqueles grandes olhos cinzas não deixavam nada passar, e sua boca carnuda parecia estar sempre sorrindo. E a julgar pela sensação de seu corpo colado ao dele, ela tinha curvas suaves que provocavam a mão de um homem a percorrê-las. Tinha uma energia que parecia estar tentando explodir dela a cada segundo. Ela não era uma pessoa sossegada e cuidadosa. A conhecia há apenas algumas horas e já estava preocupado com a sua segurança. Sem emprego. Nenhum lar. Sem dinheiro. De acordo com Soph, Harper estava ferrada. E provavelmente nem tinha um plano. Alguém que saiu de sua própria casa com nada além das chaves do carro não parecia ser muito planejador. Ele falaria com ela pela manhã.
Descobriria o que ela iria fazer e depois conversaria sobre qualquer esquema ridículo que ela possa ter inventado. E a ajudaria, quer ela quisesse ou não. Luke apertou a mandíbula no escuro, enquanto Harper deslizava a perna mais para cima em suas coxas e murmurava algo em seu pescoço. Asterisco asterisco asterisco. Harper acordou com a luz do sol, que entrava pela janela, em seu rosto. Ela tentou se esticar, mas descobriu que seus braços estavam presos. Luke. Quente e duro contra ela, ele a estava acariciando. A respiração dele estava quente em seu cabelo. Um braço tatuado estava possessivamente sobre ela, a mão segurando seu seio através da camiseta que agora estava enrolada em sua cintura. Sua bunda estava pressionada contra uma impressionante ereção matinal. Que maneira de acordar! Quente, segura e envolta em braços fortes. Ela apertou os lábios para parar a risada que borbulhou por dentro. Ela estava preocupada em não se controlar. Ele se contraiu em seu sono, apertando seu seio. Harper mordeu o lábio. Ela não conhecia Luke bem, mas tinha quase certeza de que ele não gostaria de acordar em uma posição vulnerável. Ela teria que escapar. Depois de curtir isso por mais 30 segundos. Ela se aninhou e inalou seu perfume. Seu peito subia ritmicamente contra suas costas, suas coxas duras embalando-a. Ela merecia uma medalha por deixar esta cama. Prendeu a respiração e gentilmente tirou a mão dele de seu peito. Segurando o braço de Luke, ela se afastou de seu corpo perfeito. E se amaldiçoou ao fazê-lo. Manobrando para a beira da cama, ela se acomodou em uma posição sentada. Mesmo dormindo, Luke era sexy. Cílios longos e pretos como tinta roçavam suas maçãs do rosto esculpidas. Exceto por aqueles cílios, não havia nada de delicado sobre ele. Ele tinha um corpo poderoso e forte. Ela deixou seu olhar permanecer nas linhas de seu braço. O músculo forte de seu bíceps dava lugar à tinta sensual em seu antebraço. Teria que perguntar a ele o que isso significava. Uma pequena conversa durante a viagem ajudaria a manter sua mente longe da memória de acordar com ele pressionado contra ela. Sentindo-se como se tivesse sido atropelada por um pequeno carro, Harper se esgueirou cautelosamente até a cozinha, onde começou a preparar um bule de café antes de abrir a geladeira. Considerando o estado do resto da casa, não havia nada além de uma pilha de caixas na sala de jantar. Ela não tinha grandes esperanças de suprimentos na cozinha de um solteiro, mas ficou feliz em encontrar ovos no prazo de validade, leite, queijo e os restos de um pão. Sanduíches de ovo mexido daria início ao seu dia de folga. O inchaço em seu rosto havia diminuído, felizmente. Mas os hematomas tinham ficado mais feios. Todo o resto doía. Ela até descobriu um hematoma do tamanho de uma bola de beisebol em sua nádega. Esperançosamente, aquele idiota presunçoso estaria chorando como um bebê em uma cela em algum lugar, e Glória teve sua primeira boa noite de sono em anos. Harper encontrou o laptop de Luke no balcão e, enquanto os ovos cozinhavam, verificou a lista de empregos nos classificados de Fremont. Havia alguns que serviriam, pelo menos temporariamente. Era quase uma pena que ela não conhecesse alguém aqui em Benevolence. A cidade adormecida e seus residentes intrometidos emitiam uma boa vibração. Ninguém nunca poderia se sentir sozinho aqui. Mas o mercado de trabalho provavelmente não existia. Além disso, Harper pensou enquanto procurava açúcar, se ficasse faria papel de boba, por causa de Luke. E quem não faria? Ele era sexy, protetor, e aqueles olhos. Definitivamente, uma má ideia, ela murmurou para si mesma. Você sempre fala sozinha enquanto cozinha? A cozinha ficou mais quente e o ar mais crepitante quando Luke entrou. Ela ergueu os olhos da frigideira para onde ele estava, perto da geladeira, estudando-o. Ele ainda usava a calça do pijama, mas acrescentou uma camiseta. Droga! Bom dia, ela disse alegremente, tentando tirar os pensamentos carnais de sua cabeça. Dia! O que é tudo isso? Ele acenou com a cabeça em direção ao fogão. Ele parecia cauteloso. Harper entregou-lhe uma caneca vazia. Café da manhã.
É um agradecimento por me deixar ficar aqui. Ele pegou a caneca e, após um segundo de hesitação, foi até o café. Ela o observou com o canto do olho enquanto ele servia café e ela montava os pratos. Como seria ter essa vista todas as manhãs? Asterisco asterisco asterisco. Eu realmente agradeço muito, disse Harper, entrando na picape de Luke. Ele esperou até que ela colocasse o cinto de segurança para ligar o motor. Você já disse isso. Bem, eu não queria que você pensasse que fiquei menos grata desde o café da manhã. Ela olhou pela janela enquanto desciam a calçada e saíam para a rua. A cidade passava, agradável e arrumada. Casas bem mantidas ocupavam a rua principal e edifícios históricos de tijolos abrigavam empresas com nomes bonitos, como Common Grown Sparkle Shop. Enquanto crescia, ela sonhava com uma cidade como esta. Um lugar para pertencer. Eles passaram pela escola, com seu amplo gramado verde e estádio de futebol. Ela se perguntou como as coisas teriam sido diferentes para ela, se a vida tivesse começado aqui. Você está quieta, Luke observou, olhando para ela. Só pensando. Você jogou futebol americano? No colégio, quero dizer. Luke parou no sinal vermelho. Sim. E corrida. Muito atlético, comentou Harper. Você? Não, nunca joguei futebol. Espertinha. Luke disse isso suavemente, e Harper teve um vislumbre de uma covinha. Harper sorriu. Nenhum outro esporte também. Por quê? Por acaso sua escola não tinha boxe? Engraçado. Ela torceu o nariz para ele. Foi principalmente por causa das circunstâncias. Eu me mudava muito. Escapando de mandados de prisão? Estou começando a achar que você tem uma percepção um pouco distorcida de mim, Luke. Você pode me culpar? Ei, você é quem me pegou em um bar. Eu peguei você no estacionamento. Detalhes, detalhes, Harper acenou com a mão. Luke entrou em um pequeno estacionamento, ao lado de um escritório vermelho. Duniga e Associados. Droga, Luke. Eu disse a ela que veria meu médico quando pudesse. Aceite, querida. É o preço de uma carona para a cidade. Harper fez beicinho. Eu me sinto bem. Besteira. Você mal consegue se mover. Agora seja uma garota crescida e saia. Ela demorou a segui-lo até a rampa de entrada. Se você está com tanta dor, ficaria feliz em carregá-la, ele ameaçou. Harper apressou o passo e esgueirou-se pela porta atrás dele. Eles nem estão abertos ainda, ela sibilou em suas costas. A doutora abriu mais cedo apenas para suas lindas costelas. A doutora Duniga entrou apressada na sala de espera vazia, segurando um café. Bem na hora, Luke. Ai, ela disse, olhando para o rosto de Harper. Como você está se sentindo hoje? Simplesmente ótima, disse ela. Na verdade, acho que estamos perdendo seu tempo. Luke estendeu a mão e cutucou-a bem na nádega machucada. Harper gritou. Ele tinha um espetacular radar para contusão ou teve um vislumbre de sua bunda quando ela escapou da cama esta manhã. Sim, acho que ainda precisamos fazer uma checagem. Vamos lá para trás. Luke, você também pode vir. Enquanto Harper se troca, vou mostrar onde estou pensando em fazer a adição. Sem sutiã, sem calcinha, disse ela por cima do ombro, para Harper. Harper vestiu tristemente a bata de TNT descartável e a prendeu embaixo dela com o máximo de modéstia possível. Ela não era a maior fã de consultórios médicos. O tempo era o que proporcionava a melhor cura. Ela estava um pouco machucada, mas isso sequer entrava em sua lista dos 5 principais ferimentos. Para ela, todos estavam exagerando. Uma batida na porta foi seguida pelos cachos crespos da doutora Duniga. Decente? Tudo bem se Luke entrar? Harper encolheu os ombros. Claro, por que não? Ela olhou para os pés descalços enquanto eles entravam.
Luke se sentou na cadeira de visitantes, enquanto a doutora Dunigan apontava a lanterna para os olhos de Harper. Eu não tive uma concussão, Harper suspirou. Falando por experiência própria? A médica perguntou, movendo-se para o outro olho. 1 ou 2 vezes. Você não esquece como elas te fazem sentir. Então, sem náuseas, vômitos? Não. E sem visão turva também. Dunigan riu. Bem, neste caso vou concordar com o seu autodiagnóstico. Acho que você está sem concussão. O que a torna muito sortuda ou muito habilidosa em levar um soco. Glenn tem punhos de concreto. Harper permaneceu em silêncio e evitou o olhar de Luke. Ok, vamos dar uma olhada nessas costelas. Ela puxou a bata de TNT para verificar a lateral de Harper. Uau, está uma bagunça. Definitivamente, vamos fazer um raio-x. Harper estremeceu com a sondagem suave dos hematomas. A doutora Dunigan abriu um pouco mais o vestido, e Harper viu a mandíbula de Luke apertar. Sem palavras, ele se levantou da cadeira para andar. Ignorando-o, a doutora Dunigan passou para o braço de Harper. Ok, rainha da contusão, vamos tirar algumas fotos para o relatório policial e alguns raios-x, e você pode ir embora. Vou pegar a câmera. Harper suspirou e se deitou cautelosamente de volta na mesa. O relatório da polícia. Uma parte muito forte dela queria recusar, mas pensou no rosto aterrorizado de Glória quando aquele punho se fechou em torno da sua garganta. Ela continuaria nessa situação. Além disso, se fosse chamada para voltar à cidade para testemunhar, poderia ver Luke novamente. Harper fechou os olhos e tentou fingir que estava em uma praia em algum lugar, usando um boné e biquíni, em vez de um TNT amassado. Harper. Luke estava parado ao lado dela. Ele falou suavemente, mas sua expressão era dura. Posso ver? Ele segurou a ponta da bata entre os dedos. Ela assentiu. Por que diabos não? Isso era o mais perto de ficar nua com ele. Ele puxou o material sobre ela, com cuidado para manter sua frente coberta. Querida. Ele arrastou os dedos sobre o lado de sua caixa torácica até logo abaixo do seio. Harper sentiu sua frequência cardíaca aumentar. Um Luke acordado, tocando-a, era ainda mais quente do que ser apalpada pelo adormecido. Ele gentilmente espalmou a palma da mão quente sobre o hematoma, as pontas dos dedos apenas roçando a curva de seu seio. Harper olhou em seus olhos e se perguntou como podia tanto raiva quanto ternura neles. Tudo bem, doutora Dunigan disse, abrindo a porta. Vamos colocar esse show na estrada. Luke, você pode ajudar Harper a se levantar? Vamos tirar de pé, contra a parede. As mãos de Luke envolveram seus braços e a colocaram em uma posição sentada. Harper cerrou os dentes o mais forte que pôde para evitar estremecer. Ela segurou nos antebraços dele para se firmar, enquanto descia para o piso de madeira. Quando esticou o pescoço para olhar para ele, viu uma guerra de emoções emaranhadas em seu olhar. Ele roçou os nós dos dedos suavemente em sua bochecha. Isso não vai acontecer de novo. A promessa sussurrada foi tecida com aço. Ele recuou e deixou a médica tirar várias fotos das costelas, braço e rosto de Harper. Ok, isso deve ser suficiente. Vamos fazer algumas radiografias no corredor, disse Dunigan, colocando a câmera na mesa. Luke segurou as costas da bata de Harper enquanto caminhavam para o quarto. Ela tentou imaginar uma centena de cenários diferentes, onde a mão dele estaria roçando a pele nua de suas costas, o que não envolvia tratá-la como uma idosa inválida. Às vezes, a vida era uma droga. E se ela tivesse entrado na cidade com um lindo vestido de verão e sua maldita carteira? Poderia ter comprado uma bebida para ele, em vez de exigir um salvamento e caridade. Se isso não era um alerta sobre quando era hora de começar a se comportar como uma adulta, ela não sabia o que era. Dunigan os conduziu a uma pequena sala sem janelas e a fez se deitar na mesa. Ela ajustou a posição da câmera sobre as costelas de Harper e cobriu-a com uma pesada capa de chumbo. Apenas fique quieta aí, e isso vai acabar em 1 minuto. A médica fez Luke recuar com ela para trás da proteção,
e Harper ouviu o zumbido da máquina. A doutora Dunigan a fez mudar de posição e tirou mais algumas imagens das costelas e uma de seu braço antes de deixá-la sentar-se novamente. Ela trouxe um laptop para Harper. Ok. Vamos verificar isso. Luke se juntou a eles, encostado na mesa. Seu braço descansando contra o de Harper. Dunigan ampliou uma imagem. O que significa? Luke exigiu. Este ponto bem aqui, ela bateu na tela, é uma fratura curada. Então, ou você tem poderes de cura sobre-humanos ou você quebrou suas costelas antes. Acho que tive uma fratura, anos atrás, disse Harper, cruzando os braços sobre o peito. Era constrangedor reviver seu histórico médico com dois estranhos. A doutora Dunigan olhou para Harper por cima dos óculos de leitura e esperou. Harper a ignorou. Ela podia sentir o olhar de Luke pesando sobre ela. Olhou para a tela com os olhos semicerrados. Sem novas fraturas? Ela perguntou alegremente. Dunigan passou por uma série de imagens. Parece que você está bem. Desta vez. Eu te disse, Harper sorriu para Luke. Você é terrivelmente arrogante, para alguém coberto da cabeça aos pés de hematomas, ele a lembrou. A mesma história com o seu braço, Dr. Dunigan disse, batendo na tela. Fratura antiga. Este parece que sarou melhor do que sua costela. Ela olhou diretamente para Harper. Harper encolheu os ombros e não respondeu. O tempo curou essas feridas físicas há muito tempo e, com elas, as mentais também. Alguma nova? Não. A médica girou em seu banquinho e colocou o laptop de volta no balcão. Um pouco de inchaço, muitos hematomas. Mas, no geral, não é tão ruim quanto poderia ter sido. Vou prescrever alguns analgésicos para ajudá-la a dormir, e estou dizendo que o descanso é o melhor remédio. Capítulo 5. Eles dirigiram em silêncio depois de deixar a doutora Dunigan. Cada um perdido em pensamentos. Harper foi finalmente quem quebrou o silêncio. Então, suas tatuagens significam alguma coisa? Ele manteve os olhos na estrada. Por quê? Você não quer me dizer o que elas significam? O que te faz pensar isso? Você está respondendo às perguntas com perguntas. É como um truque de terapeuta. É. Ela suspirou alto. Eu sinto que estou jogando um quiz quando falo com você. Luke sorriu e não disse nada. Harper deixou para lá. Observou os sinais de trânsito passando rapidamente, voltando para a cidade que chamara de lar nos últimos 2 anos. Ela chamou muitos lugares de casa, mas era por falta de uma palavra melhor. Nunca se sentiu realmente em casa em qualquer lugar. Não desde que era uma criança em uma casa minúscula, com uma mãe e um pai que agora eram mais fantasmas do que memórias. Então, qual é o seu plano quando você pegar suas coisas? Harper apertou os lábios e suspirou. Abastecer meu carro e ir para a casa de Hannah. Você está colocando muita fé na generosidade de uma amiga. Ela percebeu o julgamento em seu tom. É apenas temporário. Já verifiquei alguns empregos e apartamentos nos classificados. Eu estarei fora do sofá dela em pouco tempo. Que tipo de empregos? Há algumas vagas de garçonete e gerente, uma posição de balconista de estoque, na pior das hipóteses, uma daquelas pessoas que se sentam em banquinhos no meio do shopping e tentam lhe vender uma banheira nova. Trabalho dos sonhos, hein? Qualquer trabalho que pague as contas é um trabalho dos sonhos nos dias de hoje. Ele mudou de assunto. Então, você quer falar sobre por que saiu correndo de sua casa sem nada ontem? Na verdade, não, disse Harper, olhando pela janela. Ela suspirou. Apenas um erro da minha parte. Mau julgamento seguido por uma surpresa desagradável, quando voltei para casa mais cedo. Namorado? A partir de ontem. Traindo? Com uma daquelas entregadoras de bicicleta. Ela tinha pernas lindas, pelo que pude ver. Meu Deus, Harper. Você é uma bagunça. Ela soltou um suspiro.
Parece que sim. Uma hora depois, Luke parou na frente da casa bege que Harper apontou. Você quer que eu entre com você? Não quero que carregue nada pesado. Não, ele deve estar no trabalho. E não tenho muito para embalar. Não vai demorar muito. Harper abriu a porta e saiu. Apenas saia quando estiver pronta, e eu trarei as coisas para a picape. Ela correu até a porta da frente e entrou. O carpete bege e as paredes brancas nunca gritaram casa para ela. E certamente não a faziam sentir saudades. Era a hora de ir. Ela pegou sua bolsa do armário do corredor, checando se sua carteira e telefone estavam lá antes de correr escada acima para o quarto. Os lençóis ainda estavam desarrumados, e ela podia ver 2 marcas de cabeça nos travesseiros. A entregadora deve ter passado a noite. Ou talvez ele tenha pedido pizza, depois de terminar com ela. Ela virou as costas para a cama, com nojo, e pegou sua mala e mochila do armário. Esvaziou as gavetas da cômoda na mochila e depois foi para o armário. Em menos de 10 minutos, ela tinha as 2 malas prontas. No banheiro, rapidamente cobriu o olho com um pouco de base e jogou os cosméticos em uma bolsa Ziploc. Empurrou suas malas escada abaixo, uma de cada vez, até a porta da frente. Luke estava esperando por ela na varanda. Eu disse que carregaria tudo. Ele pegou as malas dela e as puxou escada abaixo. Harper revirou os olhos. Eu posso lidar com uma mala. Quantas malas mais? Ele perguntou por cima do ombro, enquanto descia a calçada. Só essas, para as roupas. Só quero dar uma olhada e ver se estou esquecendo alguma coisa importante. Todas as suas roupas cabem em 2 malas? Ele parou de andar e olhou para ela, como se tivesse acabado de tirar um braço da testa e pedisse um high five. Perdi muito no incêndio e não tive realmente a chance de substituir tudo. Incêndio? Luke piscou rapidamente. Sim, 6 meses atrás. Meu prédio em Southside pegou fogo. Uma das minhas vizinhas estava fazendo queijo grelhado em uma chapa quente ao lado das cortinas. Ela tropeçou sozinha. Você estava em casa? Ele estava cobrindo os olhos com a mão agora. Sim. Ela voltou a olhar para a casa. Foi assim que você quebrou o braço e as costelas? Não. Só vou pegar alguns papéis e já vou sair. Sim. Eu vou contigo. Conhecendo você, pode haver um vazamento de gás ou um urso de circo escondido lá. Você não é um fofo quando age todo protetor? Harper brincou. Luke balançou a cabeça e abriu a porta para ela. Eu não posso acreditar que você ainda está viva, ele murmurou. Depois de 3 caixas de documentos e bugigangas já embaladas, Harper estava pronta para partir. Tem certeza de que é isso? Luke perguntou, colocando as caixas no banco de trás de sua picape. Isso é tudo, disse Harper, tirando a chave do chaveiro. Eu só vou deixar isso lá dentro. Volto já. Luke voltou para a picape e ligou o motor. 1 minuto se transformou em 5 antes de Harper voltar, tropeçando sob o peso de um peixe gigante empalhado. Luke saltou da picape e puxou-o para fora de suas mãos. Droga! Pare de carregar essas merdas. Você pode simplesmente jogá-lo lá. Ela apontou para a carroceria da picape. Ele o jogou pelas costas antes de subir no banco do motorista. O que há com o peixe? Luke perguntou casualmente. Harper deu de ombros, prendendo o cinto de segurança. Ele o comprou em uma liquidação de garagem e disse às pessoas que ele mesmo o pegou. Levei 4 horas para conseguir pegar aquele peixe-espada, ela imitou em uma voz grave. Tenho certeza de que é um marlim. Harper olhou para ele por um momento. Um marlim? Luke acenou com a cabeça. Ela começou a rir, deixando cair a cabeça contra o encosto. Que idiota! Asterisco asterisco asterisco. Harper insistiu em pagar o almoço para Luke, no meio do caminho de volta para Benevolence. Eles pararam em um pequeno restaurante familiar que tinha uma excelente torta de frango e batatas fritas recém-feitas.
Ela parou de mastigar por tempo suficiente para enviar uma mensagem para Hannah. Harper, o pau do Ted escapou das calças. Estou me mudando. Sofá disponível? Hannah respondeu em minutos. Hannah, sempre odiei o cavanhaque estúpido. Volto na segunda à noite. O sofá é seu. Excelente, Harper suspirou de alívio e voltou a comer sua torta. Tudo certo? Luke perguntou, pegando uma batata frita. Sim. Hannah e Flynn estarão de volta na segunda à noite, e então posso ficar com eles. O que você vai fazer, entre agora e então? Provavelmente, vou conseguir um quarto de motel para o fim de semana. Oh! Talvez um hotel com piscina coberta. Será como férias. Depois do almoço, Harper fez Luke estacionar a picape perto da lixeira atrás do restaurante. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Ele permaneceu em silêncio quando ela pulou na caçamba da picape e, depois de uma breve luta, ergueu Marlin sobre a cabeça e jogou-o na lixeira. Nenhum deles disse uma palavra quando ela subiu de volta na picape e colocou o cinto. Asterisco asterisco asterisco. Eles voltaram para a casa de Luke, onde ele descarregou as caixas e malas, empilhando tudo no foyer. Harper assistia inutilmente do sofá, onde Luke ordenou que ela ficasse. Quando terminou, ele se juntou a ela na antiguidade e regular chamada de sofá. Vamos conversar sobre o que você fará esta noite. Luke foi interrompido por um iô-ô de Sophie na porta da frente. Harper teve certeza de que ela ouviu Luke xingar baixinho. Oh, aí está você, disse Sophie animadamente. Como você está se sentindo hoje? Seu rosto não parece tão ruim. Obrigada, nem o seu, disse Harper secamente. Espertinha. Vou buscar uma bebida, alguém quer uma? Ela voltou para a cozinha. Harper deu de ombros para Luke e eles se levantaram para segui-la. Então, como foi a coleta das coisas? Sophie se serviu de um refrigerante da geladeira e se juntou a Harper na ilha, enquanto Luke pegava uma cerveja. Os olhos de Luke encontraram os de Harper. Sem intercorrências, você não diria, Luke? Harper sorriu inocentemente. Ele se encostou no balcão e assentiu. Muito monótono. Mas estou com vontade de comer espetinhos de peixe. Sophie observou enquanto eles sorriam um para o outro. Então, Harp, qual é o plano? O que você vai fazer agora? Ela perguntou, brincando com a lata. Por enquanto, o plano ainda é chegar à casa de Hannah e encontrar um emprego temporário lá. Eu estava pensando. Soph. Luke cruzou os braços. Me escute. O quê? O que está havendo? O que está acontecendo? Harper olhou de um irmão para o outro. Bem, tive uma ideia e acho que poderia ser vantajoso para ambas as partes. Vantajoso para nós ou para você? Luke bufou. Se você fechar sua boca por 10 segundos, cabeção, vou explicar. Crianças. Não me façam atravessar esta cozinha, Harper suspirou. Olha. Vou apenas falar de uma vez, e vocês dois podem decidir se funcionaria ou não. Harper, você não tem dinheiro, emprego e casa própria. Quando você coloca dessa forma, não soa nada bem. Harper torceu o nariz. Luke, você acabou de me fazer esboçar um anúncio de emprego para gerente, e se você não aparecer na casa da mamãe e do papai com Harper amanhã, mamãe tem John Tyler de prontidão. Luke bateu sua cerveja. A John Tyler que eu levei para o baile na 7ª série? Que está recém-divorciada e com 4 filhos. Sophie assentiu. A mesma. Mamãe acha que se você já a namorou uma vez, sairia com ela de novo. Cristo, Luke murmurou e pegou a cerveja novamente. Ei, eu disse a você que se não começasse a pelo menos fingir que namora, mamãe iria resolver o problema por conta própria. Ela só quer que você seja feliz. Luke balançou a cabeça e olhou pela janela. Harper, me ajude aqui, implorou Sophie. Meu irmão idiota pode não ver o sentido disso, mas você vê, não é? Você está falando sobre eu fingir ser a namorada do Luke?
em troca de um emprego temporário e um lugar para morar. Quão temporário? Harper considerou. Luke estava olhando para ela com uma sobrancelha levantada. Não me diga que você está considerando isso. Estou começando a ficar ofendida com sua reação a mim como uma namorada falsa. Ele revirou os olhos. Não é você, Harper. É a ideia desse ato só porque minha família não consegue lidar com a maneira como vivo minha vida. Uma novidade para você, irmão. Na semana passada, tive que impedir a tia SYL de te inscrever em um site de namoro online. Ela até colocou um nome de perfil que era algo como dedos mágicos. Merda. Harper tentou abafar uma risada, mas só conseguiu tossir. Sophie ergueu as mãos. Luke, eu o segurei o máximo que pude. Agora é com você. Quanto tempo exatamente se passou desde que você namorou, Luke? Harper interrompeu. Luke olhou longamente para Sophie. Um tempo, disse ele. Harper ficou quieta. Havia algo naquele olhar que a fez pensar que era mais do que apenas uma mãe intrometida tentando casar um solteirão convicto. Eu só pensei que essa situação poderia funcionar para vocês dois. Sophie caminhou até ele. O que poderia dar errado, certo? E seria apenas por um mês. O que acontece em um mês? Harper perguntou. A unidade de Luke será reenviada. Eles têm uma missão de 6 meses no Afeganistão. Harper sentiu seu estômago revirar. Ele seria convocado? Então, o que Harper faria no final do mês? Sophie encolheu os ombros. Eu não sei. Vocês podem encenar uma briga épica de rompimento, ou algo assim. Ela se voltou para Harper. Se você tivesse um mês para fazer planos, estaria muito melhor do que dormir no sofá da sua amiga, certo? Harper encolheu os ombros evasivamente. Suponho que mais tempo signifique um plano melhor. E mais tempo com Luke. Fingindo ser namorada dele. Isso significa que teria a oportunidade de beijá-lo? Ela mordeu o lábio. Um lugar para ficar, um emprego e um namorado falso incrivelmente gostoso por um mês? O que poderia dar errado? Luke passou a mão pelo rosto e depois pelos cabelos curtos. Tem alguma experiência em administração de escritório, Harper? Olá, para ouvir o audiolivro completo, acesse nosso grupo. O link está na descrição abaixo. Junte-se a nós agora mesmo.